Boa noite para todos. Hoje, 30 de março de 2016, vamos dar continuidade ao estudo minucioso do Evangelho de João. Lembrando a todos que esse estudo é uma referência ao nosso propósito, que é aguçar a nossa intuição, pois o Evangelho de João não é um evangelho qualquer, o evangelho da revelação da intuição que João tinha a sua capacidade para absorvê-la, né? Tanto que a gente pode ver que João teve um fim bem diferente dos outros apóstolos, que morreu beirando os seus 100 anos de velhice. Para aquela época? Para aquela época, então, quer dizer... Fenômeno. E também lembrando que outra obra que faz contexto ao Evangelho de João, o Apocalipse, que é dele também, é uma aula de intuição, de desenvolvimento, de educação da nossa intuição, esse estudo que nós estamos fazendo aqui hoje. Correto? Correto. Porque o Evangelho de João, ao contrário dos outros, ele é de fonte intuitiva. Isso quer dizer, não quer dizer que é João, após de Jesus, que também não possa melhorar mais ainda com o tempo. Não tem nada pronto, assim como ninguém está pronto. Nosso processo de evolução. E aqui nós estamos dando continuidade para peneirar, para batear os ensinamentos de João dentro da proposta do grupo formigueiro. Então vamos começar parando no capítulo 1, no versículo 4. Exatamente. Aí fala, você vai citar, filha? Não, né? Eu não sei, João pegou. Enquanto isso ela vai procurando, você não pode tá. falar. Nilo, a coisa mais interessante aqui, porque isso aqui eu estou viajando, fala no versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A maioria faz a interpretação, nele estava a vida. A maioria categoricamente falam de Jesus. E a vida era a luz dos homens. Você falou uma vez que, quando fala assim, ó, filho dos homens relacionado à razão, aí entra aqui uma pergunta, dos homens está relacionado aqui também? Não, razão? Aí já está relacionado ao ego. Ao ego? Ao ego. Ao ego, porque o homem, quando é correlacionado com Jesus, é a razão. O homem, quando está correlacionado em Mateus, por exemplo, 6, de 1 a 4, para não fazer as suas ofertas diante dos homens, aí já está se referindo ao ego. Então aqui ele está se referindo aos homens, aqui, à humanidade, o povão. Fala a luz, não é isso? A luz no meio dos homens. A gente colocando física quântica nisso aí, isso. A luz, né, o fóton, como outras partículas que são intermediárias para que a matéria se coagule e faça experiência no concreto, a luz é uma matéria, é uma partícula intermediária. Como todas as outras partículas que não são intermediárias têm sua antipartícula, o fóton não tem. O fóton não tem o antifóton. Correto? Igual o W+, o W-, o Z0 é uma partícula de intermediação da radioatividade, né? Elas também não têm o seu anti, certo? Então elas são intermediárias. Mas a luz é que se aproxima mais do espírito. Correto? O espírito, a essência do nosso ser. Então, quer dizer, é a identidade do meu espírito, é a intensidade da minha luz. Correto? Então, quando fala, ele se fez luz
em meio aos homens? Não, era a luz. Era a luz dos homens. Era a luz dos homens. Quer dizer, Jesus, o próprio Allan Kardec, né, faz a pergunta para as entidades superiores: qual o modelo e guia que Deus tem deixado para nós? Jesus. Não é isso? Como nos deixou a referência. Jesus, na questão de luz, está na questão de fora da ignorância. Então ele é um referencial para que nós, princípios inteligentes, que somos, fizemos parte de corpos que ele já teve, agora nós vamos ter a recompensa dos ensinamentos e dessa influenciação de Jesus no nosso meio. Ele é a nossa luz. Luz quer dizer uma referência, correto? Para o nosso desenvolvimento primeiro, para depois que começarmos a tomar consciência a nossa evolução, que tem princípio, meio e fim. O fim da evolução é quando estivermos começando na regeneração. Aí já é uma nova etapa. Regeneração, nós teremos uma experiência igual nós tivemos em todo o período que nós tivemos de evolução. Nós teremos uma nova experiência na fase de regeneração, certo? Mas quem consegue já entrar na regeneração é sinal que não quer mais sofrer, começou a tomar, como se diz, vergonha na cara, né? Temência, e já está com um propósito melhor, porque a maioria vai para o abismo. Abismo que eu falo é um planeta do nível da Terra nos primórdios aí do Homem das Cavernas e tudo. A maioria não tem escapatória. É só, como se diz, é só para desencar a consciência de Deus mesmo, que está aqui conosco aqui. Quem aguentar segurar a onda, bem, quem não aguentar, vai junto. Reconcilie com o seu inimigo enquanto está a caminho. Não é isso? Então quer dizer, luz é uma referência da nossa conscientização. A palavra conscientização vem de consciência, mas é um neologismo de um educador brasileiro chamado Paulo Freire. Ele que criou essa palavra, para quem não sabe. Conscientização, no sentido do neologismo de Paulo Freire, quer dizer estar de posse do seu comando. Quer dizer, é uma pessoa que já não tem mais cabresto, é uma pessoa que não aceita autoridade, é uma pessoa que já traça o seu caminho sem precisar de guru, de padre, de pai de santo, de dirigente espírita. Já é aquilo que Buda falou, né? Quando ele estava partindo, falou: você vai fazer falta para a gente, Buda, você é a nossa luz. E Buda falou: não, seja sua própria luz. É igual Jesus fala: conheça a verdade e a verdade vos liberta. Quer dizer, é você saindo da zona de conforto, que a maioria de nós está na zona de conforto. Você esclarecido significa você com essa luz que está falando aí. A luz, se realmente chegamos a um ponto de uma luz, uma intensidade de luz perene, nós já estamos transcendendo o gênio. Nós estamos saindo da fase do talentoso e já estamos entrando no gênio. O gênio, ele tem 2% de talento e 98% de esforço por si. Já o talentoso tem, ao contrário, 2% de esforço e 98% de talento. Entendeu como é que é a diferença? O talentoso tem 2% de esforço e 98% de talento. Ele é talentoso. Mas o gênio tem 2% de talento e 98% de esforço. Esse é o gênio que está além do talentoso. Ô Nilo, aqui no versículo 4, nesse pedacinho, nele
Porque eu estou percebendo que o Evangelho de João aqui, a maioria por assim dizer, da oração, ele coloca sempre o verbo no passado. Nele estava a vida. Aí vem aquela questão, a vida seria dizer que Jesus já era um espírito pronto para ele, Jesus, ou ele traz o trabalho que ele fez do fluido vital, que está contido no fluido cósmico universal? Bem, Jesus... Porque ele pintou esses dois leques. Jesus é uma entidade superior a nós, que entrou aqui, que entrou na Terra, né, numa empreitada, né, que ele mesmo criou. É como se ele fizesse uma delação premiada com Deus. Boa colocação. Ele, como se diz, deixa eu diminuir minha pena, que aquilo que nós vimos Jesus, que é narrado que Jesus passou, entendeu? Aquilo ali foi diminuído pela delação premiada dele, entre aspas aí, certo? Porque pelo que ele representa na sexta classe, o livro dos Espíritos fala de espíritos, né? Evolução de espírito, mas eu entendo como evolução de entidade. Na sexta classe das entidades aí, né? Ele está naquela classe dos... como é que eles falam, gente? Dos que fazem barulho, dos batedores, espíritos de efeito, entidades que fazem, que estão ligadas com efeito físico. Tem a manha para fazer isso, né? A combustão, pedra no telhado, fazer com que objetos se movam, que o livro dos médios tem um laboratório que fala só sobre isso aí, certo? Jesus é PhD nesse meio, você falar isso com um espírita vai excomungar a gente, mas o que é que eu posso fazer? Não posso, se não está entendendo o que nós estamos querendo fazer, né? Falar aqui, então Jesus era PhD nessa área aí. Tanto você pode ver lá com Moisés, o que Moisés fez, que é narrado no Velho Testamento, de efeito físico diante do faraó. Bastante. Não é isso? Coisas. Sarça pegar fogo, cajado virar cobra, rocha sair água, o rio abrir, aquela papagaiada toda que Moisés fez, foi o que? Ectoplasma de Moisés, mais a manipulação dessa entidade, que pode, né? Nós não vamos falar que é Jesus, não, mas vamos falar que pode ser ele, né? Como o Senhor dos Exércitos, Jeová, como queira. E por que não, né? E por que não? E depois a gente vê também ele como, né? Eu acho que a maior passagem, a passagem mais fantástica que tem no Velho Testamento é ele sendo o tutor, entre aspas, né? Para mim é mais o obsessor de Elias, mandando lá Elias fazer o que Elias fazia, cortar 450 cabeças, isso aqui. E depois Elias vem como João Batista ser o precursor dele, né? Para que os dois, nessa delação, entre aspas, premiada aí, né? Eles vão e começa. João Batista vai primeiro, né? A cabeça na bandeja, que Salomé pede, e depois Jesus no Monte das Oliveiras, defendido, né? Uma peculiaridade que tem até com Sócrates, né? Com os próprios discípulos defendendo ele assim mesmo falou que não iria, que iria até o fim, seja feita ali a lei, né? E tudo. Então, quer dizer, Jesus, ele entra aqui na Terra dessa forma, diminuindo sua pena, como o próprio Pedro fala, né? Um gesto de amor cobrirá uma multidão de pecados. Então Jesus vem, né, para dar o sangue, né, para pagar os nossos pecados aí, né, mas nessa condição, porque nós já fomos base para a sua evolução, tanto no concreto como no abstrato. Com certeza. Nos dois. Então Jesus tem
Porque será que causa e efeito não vale para Jesus, não? Eu não vi derrogar a lei, então é lei nenhuma. Então você não vê derrogar a lei nenhuma. Ah, mas como é que ele andou sobre as águas? Ele derrogou a lei da física. É lei que você não conhece. Eletromagnetismo, né? Isola ou não isola a gravidade? Isola. Então, Pelo pensamento. É coisa que a gente ainda não tem capacidade de entender e que futuramente a nossa própria ciência já tá mostrando que é possível. Trem-bala e outros experimentos que tem aí que é possível, só que ele tinha uma sofisticação, né, maior, por ser uma entidade da classe dos batedores, do efeito físico, então ele fazia isso mole, que é o ectoplasma, como a gente estuda, né, com os que estudaram ectoplasmia aqui na Terra, que ele vai da maciez do algodão à rigidez do aço. Então, você imagina o que, é que nós podemos fazer com o ectoplasma? Quando a gente coloca Jesus como sendo da classe das entidades batedoras, não seria o caso, por exemplo, de colocá-lo como conhecedor das atividades da classe dos batedores? Porque a gente, pelo que estudou, entendeu que a classe dos batedores são entidades inferiores. Então não seria o caso de Jesus ser profundo conhecedor também dessa categoria, mas não ser exatamente da classe dos batedores? Isso, mas ele é chefe. Sendo chefe, ele... Chefe na questão de entender profundamente o que os batedores fazem. Até porque eu acredito que Jesus deve entender com ciência, né? Jesus deve entender com bastante ciência sobre todas as classes da que a gente tem costume de lidar. 540. Jesus deve entender bastante de todas as classes a que nós estamos com condição de lidar. Então, ao invés de dizer que ele pertence a essa classe, não seria o caso de dizer que ele domina essa categoria, assim como as entidades da que ele domina, isso é fato, mas que ele, na época, ele pertencia, ele tinha que pertencer, ele tinha que ter. Ele tem que, por exemplo, no caso seria o caso dele dominar isso sem pertencer a essa classe? Não, ele pertencia a essa classe. Então ele é uma entidade inferior, né? Não, mas ele vem de inferior de outra existência. Com os quais nós leia a questão 540. São galhofeiros. Leia 540 que você vai entender por que ele, de outro planeta, ele vem para aqui para ser o chefe desses batedores aí. Que questão 540 explica isso. Do livro dos Espíritos. É por dominar a técnica. Mas a gente está acostumado a impor Jesus como ídolo, imaculado. Então a gente vê isso, né? Pessoas. Mas muitas pessoas. Mas não nós aqui. Então você está falando de nós aqui ou das pessoas em geral? A maioria das pessoas não aceitam isso porque vê Jesus como imaculado 100%. E Jesus ainda está fazendo a sua evolução. Lógico que em um nível mais superior do que o nosso, mas ainda tem alguém acima dele. Concordo, mas não é o nosso caso, porque nós não estamos mais acostumados a pôr Jesus no pedestal. Sim, mas fica registrado na gravação, o pessoal entender. Pra gente entender. Até eles acham até que Deus já fez Jesus perfeito. Já nasceu perfeito. Mas a colocação foi minha. Sim. Não estou falando que não foi sua, não. Mas aqui a gente abre o lego. Não cabe dizer o que a maioria das pessoas pensa, só o que eu penso. Isso aí, mas que seguindo a nossa linha do raciocínio, a questão 540 explica Jesus pertencendo a essa classe no sentido de missão dele. Pega ali a 540, faz a leitura. A gente não vai fazer pra gente, viu? Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletido. Uns sim, outros não. Faça uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral?
São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto que vão provendo as necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são inúteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e do seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saber. Primeiro executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Pois ele mesmo começou pelo átomo, admirável lei de harmonia, do que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então essa questão 540, para quem raciocina, ela serve para todas as classes de entidades em evolução. Jesus pode estar comandando uma pleiade de entidades, certo? E ele também está no conjunto do universo de mais uma pleiade, comandado por um superior mais ainda que ele. Então o que para nós hoje é consciência, é conscientização, para um superior pode ser puro instinto animal, do nosso nível aqui. Entendeu? Então, quer dizer, Jesus para nós é quase, tem gente que põe ele até como um Deus, né? E não está muito errado não, porque quanto mais eu sou ignorante e o outro procura a superioridade, ele se torna um Deus e eu sou a plebe. Com certeza. Eu sou inferior a ele. Agora, a partir do momento que eu me esforço, né, porque a questão não é ser espetacular, a questão, se eu vivo na simplicidade, se eu sou comum e permaneço comum, com simplicidade e respeitando meu próximo, eu me torno espetacular. Agora, se eu sou metido a besta e quero ser espetacular, aí eu vou virar uma pessoa comum. Eu vou me transformar numa pessoa comum. Se eu sou comum e me preservo ali respeitando o meu próximo, eu me torno espetacular. Agora, se eu sou metido a besta e quero ser espetacular, no final eu vou virar uma pessoa comum. É um paradoxo aí. É isso? Então quer dizer, dentro dos ensinamentos de Jesus, aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Então está dentro desse ensinamento aí. Voltando aqui, nele estava a vida. Então, encaixa também o fluido vital também? Com certeza. O fluido vital, né, ele é quando a gente pede lá para a nossa herança, né, a minha parte da herança, o fluido vital, né, o fluido primitivo, que transforma que é a fonte de toda a matéria que aqui na Terra tem, que a gente pode fazer uma alusão a partícula de Higgs. No momento a partícula de Higgs é o top, né? É dela que toda a matéria pega massa e se incorpora. Então, quer dizer, para nós espiritualistas, o fluido cósmico, ou matéria primitiva, ela é essa nossa herança e, de acordo com a minha evolução, ela vai me atender, ela vai ser minha escrava. Agora, quanto mais eu sou ignorante, é o inverso. Eu sou escravo da matéria. Falou tudo. Então, quer dizer, a matéria, Jesus não falou lá, se eu quiser, pediria 12 legiões de anjos viessem aqui me salvar. Essas 12 legiões de anjos aí, entendeu? Quer dizer, aonde que o princípio inteligente, que é a essência do espírito, ela entra? A gente não falou na questão que é do átomo. Então, quer dizer, o fluido cósmico,
o fluido vital ou a matéria primitiva, a base dela, para se aglutinar, para se condensar, é o átomo. Não é isso? A molécula H2O, então quer dizer, começa com o quê? Com o átomo, na organização. Já a partícula já é no campo cósmico, já é no campo quântico, que pela perturbação que ela causa, ela vira partícula. De partícula, com partícula, vira o átomo. Átomo com átomo já vai virando molécula. Molécula vai virando órgão. Órgão vai virando o ser todo que está aqui. Né? Então Jesus já fazia isso de cós salteado, pela experiência que ele enveredou nesse caminho de efeito físico, de dominar a matéria já do hidrogênio ao urânio. Então ele já dominava a tabela periódica, já sabia de cós salteado, sabia de todas sua alquimia ali. Ele era um alquimista universal aí nesse sentido. Então o fluido cósmico atendia a ele, não ele era escravo do fluido cósmico. Correto? Na maioria de nós somos, né? Nós não queremos julgar, perder o livro, que o livro foi fulano que me deu, não queremos perder o carro, que foi um patrimônio que eu adquiri. Então nós temos ainda essa perturbação, essa fixação perturbadora permanente com tudo que um dia vai passar, que está passando e não é permanente. Correto? Então Jesus já tinha superado tudo isso aí, de forma natural, sem precisar, como se diz, né, julgar isso na cara de ninguém. Ele simplesmente vivenciava isso, porque dominava. E nós não dominamos ainda. Ainda não. Alguma perguntinha aí, gente? Uma perguntinha. Aí você pode falar o 5º versículo, por favor. Para 1:5. E a luz se faria. Não. E a luz brilha na treva e a treva não a reteve. Só o 5? Então vamos lá. E a luz brilha na treva e a treva não a reteve. Né? Então vamos raciocinar. O que é treva? Treva nada mais é do que a diminuição máxima da luz. Não existe ausência de luz. Isso. O que existe é a diminuição máxima da luz, que se faz com a nossa insistência na nossa involução, que atender o nosso ego. Quanto mais eu sou discípulo do meu ego, mais a luz se faz nas trevas. Quer dizer, a luz vai entrar no processo de diminuição máxima, mas nunca ponto final. Não tem mais luz, não existe isso. O que existe é a diminuição máxima. E o tempo é indeterminado, que vai de encontro com o meu livre-arbítrio. Correto? Agora, a partir do momento que eu saio das trevas da ignorância, que eu começo a buscar, que eu começo a ser minha própria luz, como diz Buda, né? Seja sua própria luz, aí eu começo a entrar nesse campo de conscientização. A minha luz vai ser intensificada com a ampliação, não da minha memória, que é outra coisa, da minha consciência. O que é a consciência? A consciência é o princípio da intuição do espírito. O buraco negro seria uma comparação disso que nós estamos falando aqui? Com certeza, com certeza. Das trevas? Porque ele traga tudo, né? Traga tudo. E a gente vê isso como aniquilamento, né? Muitas pessoas acham que o buraco negro é o aniquilamento total da matéria. Não existe. Não. É uma transformação, né, caótica que o universo tem para que, fora
do cerne da Terra, tenha também essa válvula de escape. Aonde que é a válvula de escape aqui na Terra? Mergulha no fundo do mar e vai mais fundo que você puder. Vai lá nas fossas marianas no fundo. O que acontece com você? Desentrega. Explode. Pressão. De tanta pressão, não é isso então? É igual, só que o buraco negro é o contrário. Buraco negro, né? Como é que você detecta um buraco negro no telescópio? Quando você vê uma estrela que está emitindo raio-x, né? É sinal que aquela estrela esteja no sistema binário, que tem uma outra estrela, que é o chamado buraco negro, que está mastigando ela. É como se a gente estivesse comendo muito rápido e de vez em quando arrotando. Não é isso? Sente o cheiro, né? Mas não é o que nós estamos comendo. A gente detecta o que está comendo. Então, o buraco negro, o potencial dele de absorver tudo é tão grande que nós não temos como tirar uma foto dele, uma radiografia dele. Como é que você detecta um buraco negro? Como é que você detecta um leão na selva sem ver ele? Pelas pegadas dele, não é isso? O buraco negro, o raio-x que a estrela emite é a pegada do leão que está comendo aquela estrela ali. Sexta. Houve um homem enviado da parte de Deus, cujo nome era João, que veio para o testemunho, a fim de testemunhar a respeito da luz, para que todos crescem por meio dele. Então, João, ele faz o papel, né, do bode expiatório. Jesus é o cordeiro imolado, né? E João é o bode expiatório, que antes de Jesus, né, tinha esse rito, né, para os povos. O sacerdote pegava um carneiro imolado, né? Imolar é o que? É farinha de trigo e sal, isso que é imolação na época que fazia. E ali fazia o sacrifício, derramava o sangue no altar, que aquele sangue derramado era para lavar o pecado daquele povo. E o bode era solto no deserto vivo, solto para ir embora, para levar os pecados, é o bode expiatório. Então João Batista, ele faz esse papel. O João Batista já entra como em nível de um kamikaze. Eu já sabia que, entendeu? Que ele estava, como se diz, né? Dentro do pacote da delação premiada. E essa simbologia toda que você apresentou aí fazia parte daquela época da cultura. Isso. Da cultura daquele povo. Então, e hoje a gente vendo isso, meu Deus, como que pode levar o pecado do povo? Mas era uma coisa que se você for ver, é uma psicologia, né? Lava eu faço mais, tem sangue jorrando até hoje. Então João Batista, ele sendo esse bode expiatório aí, né? Ele tem um outro papel também fundamental, né? Que é mostrar a nossa inferioridade espiritual. Quando Jesus fala dos filhos nascidos de mulher, João Batista é o maior aqui na terra, mas no céu o menor é maior que ele. Dá pra gente entender o que nós falamos da questão 540. Sempre vai ter o quê? Por mais que eu esteja evoluído e tudo, sempre terá algo aqui dentro do nosso universo material. Que aí a gente chega para entender as duas questões que a gente tem que fazer o contexto no livro dos Espíritos. Questão 23, que é o Espírito? Princípio inteligente do universo. Questão 76, qual a definição podemos dar dos Espíritos? Seres inteligentes da criação povoam o universo fora do mundo material. Esse fora do mundo material, quando eu já não tiver mais rabo preso nenhum aqui, certo? Aí eu já estou me nivelando a uma pleiade, não uma legião, mas uma pleiade de
espíritos que já não precisam mais reencarnar na Terra, mas podem encarnar a hora que eles quiserem, de formas que nós desconhecemos ainda. Qual a ligação que esses espíritos têm com a Terra, já que eles estão fora do mundo material? Qual a ligação que eles têm com a Terra no sentido da lei de causa e efeito? Lei de causa e efeito? Ou é pura caridade? Os princípios inteligentes que eles estão sofrendo na Terra, que se denominam humanos, animais e tudo, foram base para eles chegarem ao topo onde que eles estão. E existem então outros espíritos com a condição de não ter a menor ligação com a Terra? Com essa Terra aqui, com certeza, pode já ter outra dimensão A aí. casa de meu pai é muito assim. Muitas moradas, isso mesmo. E também explica o fato que meu pai cria incessantemente. Né? Isso. Deus não está inativo. Não tem como a gente imaginar Deus ocioso. Não é isso? Pergunta 2 do livro dos Espíritos. Olha aí. Se deve entender por infinito. Isso. Questão 2, número 2. 2. O que devemos entender por infinito? Aquilo que não tem começo nem fim. O desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Então, Deus Falou tudo. Deus pode ser conhecido? Se Deus for conhecido como diz Osho, ele é um ser comum, tem princípio, meio e fim. Não é isso? Deus, eu entendo Deus como sendo um croupier. Croupier. Né? Você já viu o croupier no jogo? Não. Só dá as cartas. Né? Só dá as cartas. As regras, as leis, as cartas aí, o jogo é com a gente. Ele só dá as cartas. Tanto é, Nilo, que a definição até hoje, século XXI, que o ser humano tem de Deus, foi criado pelo homem. A definição de Deus. Um Deus humano, até aquela antropomórfico, velhinho, cajado, trono, humano. Tem hora que fica com raiva, joga os raios na gente. Xinga, punir, descer. A característica mais interessante do Deus humano é que vigia. Tem que ficar vigiando a gente. Tem que aconselhar, não come a fruta daquela árvore, não. Pode entendeu? não. Não pode, né? Então, mas come aí, ó. É isso, tá? Essa é uma visão muito mitológica, muito, né, material que a gente tem de Deus. E Deus super-humana, né? Super-humana. Falar que Deus me criou é uma afronta, coitado. Como é que ele pode criar um ser tão imperfeito? Tão imperfeito. Se Isso ele eu estou falando por perfeição. mim. Não estou falando por você. Não, mas a coisa é lógica. Estou falando por mim. Eu sou imperfeito. Perfeito. Então, se Deus é perfeito, 2 pontos. Eu não sou filho de Deus. Eu estou falando por mim. Eu não sou. Eu tenho certeza que eu não sou filho de Deus. Porque eu raciocino. Porque eu sou uma porcaria. E se eu sou uma porcaria, eu não posso ser filho de uma porcaria, né, chamada Deus. Deus não pode ser uma porcaria igual eu. Então Deus tem que estar além dessa condição horrenda que eu vivo. Eu não vivo sem mentir. Eu não vivo sem enganar. Isso eu estou falando por mim. Não sei se alguém consegue fazer essa façanha. Mas eu não vivo sem mentir, eu não vivo sem enganar. Eu não vivo sem criar Gostando de coisas materiais, né? Apego à matéria, né? Astúcia e por aí vai, essas porcariadas todas que é peculiar do meu auto fazer. Eu me faço dessa forma, não é Deus, né? Por exemplo, um dono material pode te vender um material da melhor qualidade, entendeu? Mas se você faz a casa de qualquer jeito, sem o auxílio do engenheiro, sem o auxílio do arquiteto e tudo, vai ser uma coisa toda fora de esquadro. Aí eu vou e ponho a culpa no dono do material.
do material de construção? Não, a matéria dele é boa, é da melhor qualidade. Só que eu preciso de pessoas que saibam fazer a coisa certa. Não é isso? Com certeza. Então é a mesma coisa para a gente, né? É Deus. Deus só fornece o material de construção. O Miranda fala uma coisa bacana, e curto e grosso. Ó, para quem está iniciando, Deus é uma ideia. Pronto, é uma ideia. Agora, como é que eu vou desenvolver essa ideia? De acordo com o grau de evolução de cada um. Se um achar que Deus é uma caneta, Deus é uma caneta, e vai assim. É o grau de evolução interpretativo da própria A criação. partir do momento que eu pego essa caneta, vejo todo o mecanismo dela, peraí, eu vejo que ela tem princípio, meio e fim. É por isso que nos falaram que Deus era um homem velhinho, barbudo, aquela coisa. Então veio trazendo isso. Mas tinha a didática tinha que ser essa. Hoje as pessoas pensam diferente. Hoje a didática, a didática para quem está raciocinando já é outra. Agora, para quem ainda está na reação do pensamento, né? Que é o que é? Pensar, qualquer um pensa. Pensar é a reação da memória. Então, quando eu vou para um templo religioso, uma igreja, um terreiro e tudo, eu estou simplesmente fazendo com que minha memória, né, flua em pensamento. A partir do momento que eu transcendo isso e começo a raciocinar, eu vou começar a colocar ordem nos meus pensamentos, aí eu entro na linha de raciocínio. Entrando na linha de raciocínio, aí eu vou me vendo no meu próprio espelho, se eu estou certo, se eu estou errado, se eu estou ridículo, se eu estou bem ou não. Aí eu começo a conjugar. Eu sou uma coisa, tu é outra, ele sou eu. É igual ir à missa no domingo de ressurreição, né? No domingo de Páscoa, você receber a água benta e falar assim, não, eu estou bem. Não faz a sua parte para você ver, não. Peraí. Agir como criança, né? Mas isso aí são o quê? São placebos que foram criados, né? Foram placebos que foram criados para a maioria dos líderes que querem simplesmente liderar, não por força de personalidade, mas sim por força de complexo. São pessoas complexadas, que têm que mandar, têm que governar, têm que liderar. Entendeu? Quando o verdadeiro líder que a gente estuda é aquele que, graças à sua personalidade, lidera ou comanda um grupo que sabe o que está fazendo. Agora, a maioria de líder que nós temos é déspota, quer mandar simplesmente para cobrir o complexo de inferioridade que tem. A maioria, 99,9% é déspota, líder déspota, quer mandar, mas não quer deixar o outro raciocinar. Se você começa a raciocinar, você herege, você está obsediado, você está desvirtuado, e por aí inventa um punhado de coisa para pôr medo em você. Não, isso é mistério, né? Isso é mistério, você não pode saber. Então, quer dizer, a partir do momento que eu rebelo contra isso tudo aí, né, solto os cachorros, eu estou raciocinando. Eu tenho direito de pensar com o meu raciocínio. Você está indo, né, fazendo oposição ao sistema. Isso é grave. Isso aí. Por isso que eu sou a maioria das pessoas, quando eu falo que eu tenho dois pilares na sociedade, dentro do campo da filosofia, que é Bakunin e Nietzsche, né? Pessoal, você é louco. Você é louco. Eu falei, eu sou louco para quem não raciocina. Agora, quem raciocina, vê Nietzsche mostrando, né, um crítico real da religião, falando que o único cristão que existiu morreu na cruz. E Bakunin, um crítico, né, mais voltado para a política, abolindo tanto a política como a religião humana, falando o mundo só será livre quando matarem o último sacerdote enforcado com as tripas do último político. Eu falei ao contrário, mas dá do mesmo jeito. Você conservar um churume. Você mata as duas desgraças do mesmo jeito. É isso, e por aí vai. Então é dessa forma aí que a gente
vai se libertando, não sendo prepotente, mas sim tendo coragem, que é diferente de ser prepotência. Prepotência é você, né, fazer igual os animais fazem no mundo animal, né? Incha para falar que tá grande, isso. Muda de cor, Colocar medo, né? Aquele punhado de tramóia, mas você não é nada daquilo. Agora, coragem é diferente. Coragem, o princípio da coragem é o respeito com o outro. Ponto. Quando eu respeito o outro, é o princípio da coragem. Agora, se eu não respeito o outro, aí já é astúcia. Exatamente. Eu sempre falo nos lugares que eu passo, eu falo assim, se você quiser sair da amnésia, né, você tem que ler com profundidade Nietzsche. Nietzsche que vai fazer com que você... A própria palavra Nietzsche, né? Nitidez vem de Nietzsche, para quem não sabe. A coisa está bem nítida. É porque você está compreendendo Nietzsche. Isso. Né? Eu sou suspeito para falar que eu sou fã, né, da filosofia. De Nietzsche, né? Mas tem gente que abomina. O Nietzsche ele é real. O Nietzsche ele é real. Eu não vejo em Nietzsche hipocrisia, não. Eu não vejo em Nietzsche ele passando por caminhos tortuosos, não. Ele vai direto, pá. Ele faz uma hipotenusa, ele fala que o gênio, o verdadeiro gênio, né, é aquele que... como é que ele fala? O verdadeiro gênio é aquele que fecunda e dá luz. Ao contrário do intelectual, que é a solteirona, que não sabe nem o que é um e nem o que é outro, na condição de homem. Eita, tá. Vamos lá no... Nietzsche é meio... Bacana. Nietzsche ele é um espinho atravessado, é um peixe muito gostoso, mas sempre tem um espinho que atravessa na garganta. Oitava aí, filho. 8. Não era a luz, mas veio para que testemunhasse a respeito da luz. Então, João Batista não era luz, quer dizer, ele não estava em condição de conscientização plena, certo? Mas, diante da humanidade, ele era um clarão. Deixa eu ver o próximo. Só para completar ele. Tá, tudo bem. Eu vou ele, Jesus, era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem para o mundo. Certo. Exemplo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Analisando o seguinte, desde Moisés, passando por... Antes de Moisés, vamos falar antes de Moisés, Abraão foi o pontapé inicial. Pontapé inicial. Desde Abraão, passando por Moisés e todos aqueles profetas que vieram antes de Jesus, eles não vieram abrindo um caminho, preparando para que pudesse receber essa luz. Com certeza. Abraão é uma teoria. Moisés já é a tese. Jesus a antítese. Né? E nós raciocinamos hoje, né? Vamos colocar como nossa referência Kardec, é uma síntese. Teoria. Eu tenho uma teoria, eu tenho um projeto, tese. Já estou aplicando essa teoria. Antítese te dá condição de você optar, raciocinar. É o método que Jesus tinha, que era o mesmo que Sócrates, que era o de ironizar e depois fazer você raciocinar. Ironia. Fala uma coisa e quer dizer outra. Aí você cai em contradição, você tem que pegar no tranco o seu raciocínio. Porque senão você não entende nada. E Kardec vem o quê? Kardec vem fazer o mesmo papel. Vocês lembram quando o Mr. M estava fazendo as revelações no Fantástico? Dos truques que ele fazia? Kardec fez a mesma coisa com os religiosos. Entregou todo mundo os truques deles. Os truques dos religiosos para mandar. Era o quê? Em síntese, a pura obsessão. Que no Livro dos Médiuns, capítulo 23, ele trata disso com uma abrangência bem maior, mostrando ali, né, as várias facetas da obsessão, ou então no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, 21, para os espíritas em especial,
dos falsos profetas na erraticidade. Correto? Então quer dizer, João Batista, ele entra na condição, né, de baixa luz, mas diante de nós, né, ele é uma luz abrangente. O próprio Jesus falou, dos filhos, de nascido de mulher aqui na terra, ainda não nasceu nenhum maior do que João Batista. Jesus já reconhecendo. E o Espírito de verdade que é narrado aqui, ó, no Pentateuco de Kardec, para quem não sabe, é João Batista. Segundo, né, estudiosos aí, João Batista é o Espírito de verdade. Muitos falam que é Jesus, né? Mas é João Batista ainda dando continuidade numa condição já de melhoria, quer dizer, já não precisa entrar no concreto para trazer mensagem. Ele já está tendo moral no abstrato para passar isso sobre os cavalos, que são as entidades que passam para o médium aqui na Terra, que fizeram as obras que nós temos escritas aqui, que nós temos que raciocinar, porque tem o animismo do médium, de qualquer médium. Se, por exemplo, uma pessoa escreve um livro qualquer aí, ele foi um médium daquele livro. Então, aquele livro ali tem um aspecto anímico daquela pessoa. O Evangelho tem, o Livro dos Espíritos tem, que é o que é o animismo? É o filtro do ser humano, da alma humana, né, contribuindo ali com a sua experiência. Então, nós temos que pegar aquilo e fazer o que com o nosso raciocínio? É uma bateia. Uma bateia parada vai apurar alguma coisa? É uma mente. Agora a bateia mexendo, aí já é a mente virando consciência, já está apurando. Tá. Você sabia que até no animismo tem a intuição sutil? Tem, o próprio Livro dos Médiuns mostra isso. Em todas as facetas da mediunidade, sutil. A intuição ela está presente, intrínseca. Né? Agora, depois que nós não precisarmos dessa fragmentação da mediunidade, que é uma fragmentação da luz da nossa consciência mediunidade, nós vamos sintetizá-la em intuição. Então, assim como o branco é a síntese de todas as cores, a intuição é a síntese de todas as mediunidades. Jesus tinha a mediunidade em síntese, intuitiva. Só que ele podia curar podia desdobrar para ali, podia fazer uma cura quântica, como fez com o centurião, o servo do centurião. Que não é uma cura quântica. Lê perispírito. Quer dizer, já tinha uma condição aquém da nossa, mas para isso ele pagou caro. Entendeu? Ele pagou caro. Se eu, por exemplo, eu compro um produto roubado, né, que eu não exijo a nota fiscal, posso não saber que é roubado, eu não exigi a nota fiscal, eu sou tão bandido como aquele que está vendendo. Então, quer dizer, Jesus, com os que atuavam aqui na Terra, e ele deu essa condição, ele é cúmplice. Ele sendo cúmplice, ele vai e fala, opa, deixa eu fazer minha delação premiada, deixa eu ir lá, entregar e pronto. E de quebra, quer dizer, aqueles princípios inteligentes de top de linha, evoluídos, que vêm compor o corpo, né, o corpo fluídico de Jesus, o corpo perispiritual de Jesus, né, são princípios inteligentes bem mais evoluídos. Na sua ascensão, que é no final dos evangelhos, ele é distribuído por aqui na Terra de forma infinitesimal, contagiando a todos, e a gente começando a ter o princípio da intuição segundo Jesus. Dá para ler novamente o 8 aí, filho? Repetir? O 8, fazendo favor. O 8. 1:8. Não era a luz, mas veio para que testemunhasse a respeito da luz. Se ele veio, João Batista, testemunhar o efeito da luz, então ele, não vou dizer que ele conhecia a luz 100%, mas ele conhecia bem. De forma inconsciente ele conhecia, porque ele, como Elias, ele era um médium de Jesus, como Jeová, ou o Senhor dos Exércitos, como queira. Jesus estava com ele trabalhando. Estava com ele já trabalhando. Havia uma simbiose. Já tinha os espíritas chamam, né,
de empatia fluídica. Então ali, querendo ou não, inconscientemente, você já está, pela simpatia que você tem, né? Você, de qualquer forma, você já está estagiando naquela luz que é mais evoluída que a sua. Se eu, por exemplo, eu sou uma pessoa promíscua, gandaieira e tudo, tal, eu estou atraindo o que para mim? Eu vou estar estagiando com aquele tipo de irradiação fluídica ali, daquele nível. João Batista, como Elias, já estava de outra forma. Aí ele vem no concreto e, quando ele encontra com Jesus, né, ele vai e fala: eu não sou digno de amarrar a sua sandália. É isso? Então eu já conheci. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, não é eu, João Batista, que tem que diminuir, não. Aí é um ensinamento para a nossa psicologia. Isso. O ego tem que diminuir para que a minha consciência e espírito cresça. O eu. Então ele, Jesus ali, eles dão um ensinamento, onde ele tem que diminuir para que ele cresça. Quer dizer, ele se põe como ego e põe Jesus como o eu. O eu verdadeiro. Eu né? Que a partir do momento que eu não falo, eu faço isso, eu faço aquilo, entendeu? A partir do momento que eu refiro na terceira pessoa, ele, ou então meu nome direto, Nilo precisa disso, Nilo precisa daquilo, eu já estou me tornando uma pessoa mais consciente. Isso é uma denúncia natural nossa. Não, com certeza, igual você falou, ele falou, eu não sou digno. Então eu já conhecia. Já conhecia. Já que ele falou com certeza. E ele ensina para os discípulos dele, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Como é que ele está? Conscientizar. Agora, muitos vão falar que ele tinha essa conscientização inconsciente anteriormente. Isso também é válido também, o João Batista? Ele teve um período na erradicidade também. Também, claro. Então ele teve um contato no plano perispiritual com Jesus para essa preparação para trazer a boa nova aqui. Mas e como Elias encaixa isso? Isso que eles dizem? Como Elias encaixa? Com certeza. Com Elias mais ainda, porque com Elias ali ele já está fazendo todo o projeto dele quando ele se dedica como sacerdote que ele é. Então nós podemos fichar mais, voltar mais no tempo. Então, antes dele ser Elias, ele já estava fazendo um trabalho em que Jesus, sem saber, vamos colocar assim, inconscientemente, já estava, por assim dizer, observando esse trabalho para se encaixar num trabalho em Bem, conjunto. eu, Nilo, né, eu acredito que Elias seria uma das suas anteriores, Abraão. Assim como eu acredito que Moisés seja, né, uma entidade que deu no que deu e virou Hitler. Isso é uma opinião pessoal. Não estou, né, pela linha de raciocínio, pela observação das personalidades e tudo, que eu estou falando, comportamento, entendeu? Porque aqui é negócio, né? Os evangélicos colocam Moisés como imaculado, mas o que Moisés fez de fato foi um genocídio na época dele. E que hoje, século XXI, analisando com neutralidade, você vê que podia ser naquela época. Hoje, talvez ela fale assim, foi necessário. Isso com certeza. Foi um instrumento, ele foi um instrumento. Precisa de acontecer. Nós não estamos evoluindo? Sim. Nós não vamos melhorar cada vez mais? Sim. Então... Era um mal menor. Então, era o melhor que se podia fazer, mal menor. Eu fui isso, hoje eu sou... Será que na época de Moisés
já estava em pleno vapor, física quântica, essas coisas todas aí, celular, já tinha celular naquela época. Não, celular não tinha não, mas que tinha toda a mecânica quântica funcionando, tinha. É igual Sem MC2 ao saber, quadrado, já existia. Aí você não inventou Não. a teoria da Não, relatividade, não. Ele só descobriu ela e mostrou para o mundo. Todos Com nós temos certeza. que passar por alguma coisa para melhorarmos. Aham, Ele passou, ele não melhorou? E é assim, é como dar o exemplo aqui no Livro dos Espíritos, é como se fosse um alambique, né? Chega lá, lambica aquele trem que foi fermentado, aí vai lá, prova lá, né, o vinho, a cachaça, o que for, opa, tá boa não, então volta para o alambique, vamos lambicar de novo, vamos ter uma outra fermentação, vamos ter uma outra colheita, vamos melhorar a terra, vamos melhorar a parreira, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, até chegar naquele vinho que você degusta aí, né, e se satisfaz. Não é por esse motivo que estamos estudando ou não? Para melhorarmos? Com certeza. Mas a gente não pode ficar preso à ideia um do outro. A gente Não, tem que ter a não. nossa própria ideia raciocinando. Raciocinando. Nós estamos aqui com um meio de atração de mais ou menos simpatia um com o outro. Mas não quer dizer que somos iguaizinhos, não. Claro que não. Não. Pode ser. É a questão de ir para o inferno para a própria terra. Isso. Que dá menos raiva. Do que ir pro inferno com a pena Porque do outro, quando, aí porque você chega quando, até com raiva. quando o outro insiste em querer me guiar, se eu tiver juízo, eu tenho que falar assim com ele, ô, para, senhor, eu vou pro inferno com a minha própria perna, não precisa da sua, não. Gostei. Se eu chegar no inferno com as minhas próprias pernas, eu vou me arrepender. Agora, se eu for com as pernas de Wagner, eu vou morrer de raiva dele, morrer de raiva de mim. Eu vou planejar a mudança, eu vou voltar e vou enfiar a fusão toda de novo. É a mesma coisa. A Osho traz uma coisa fantástica, mas isso já é questão de individualidade. Numa passagem, quando Jesus fala cego guiando cego, os dois cairão no mesmo buraco, né? Osho coloca isso dentro de uma psicologia. Cego guiando cego, o que é? Ego guiando o sentimento, que deveria ser guiado pela razão. Então, ego guiando sentimento, ambos cairão no mesmo buraco. Qual que é o buraco? Útero. Reencarnação. Aí é o samsara lá dos hindus que eu estou nessa repetição de erro. Não é isso? Então, João Batista já estava saindo disso. João Batista, opa, meu ego, eu quero vir com o ego do lado de fora, igual esse homem veio. Não quero vir com ele mais dentro, não. Dentro tá uma porretada. Ué. Opa! Então é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, enquanto eu não diminuir o meu ego, minha consciência nunca vai crescer. Então a luz que fala aí seria... A luz é a pura consciência. É, A pura João consciência. Batista trouxe isso aí. Trouxe isso aí. Então quer dizer, Jesus, né, já é o protótipo, questão 625. Já está aqui. Leia pra gente. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? De Jesus. Jesus. Então quer dizer, Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. isso, a postura Ele de fala o tipo mais perfeito. Mas- Eu já tinha dado outros. mais perfeito. Para o qual Jesus é o modelo mais perfeito que Deus deu ao mundo. Significa que tiveram outros modelos. Com certeza. Sim, com relação à Terra. Buda, Tá? Lao Tse, Krishna, né? Que nada mais é do que ministros de Jesus que aqui estiveram. Aí você vê, mas teve um fulano ali que o cara não tem nome dele, nem livro, nenhum nome. Quer dizer, tem o secretário, tem, né? Os como é que fala? Os voluntários e por aí. Então Jesus, quando manda um ministro, ele vem com o secretário tem um assessor, o assessor tem um colaborador, o colaborador tem um voluntário, tudo assim, esforçando para chegar no nível do
ministro. Entendeu? Aí cria-se a doutrina de Buda. Não é isso? Então, eu sou budista, igual Jesus. Aí cria o quê? O cristianismo. Né? Aí Osho vai e fala: o único cristão que existiu morreu na cruz. Porque o resto está tudo querendo imitar. E imitação é ridículo. Imitação, você tem que ser original. Se você não for original, você não sai daqui. E nós estamos presos aqui porque nós estamos imitando os outros. Não vai. Feio. Se a gente não tem coragem de ser o que é melhor nem ousar querer ser alguma coisa. Você tem que ser o que você é. Eu sou isso. Por que Jesus admirou o centurião? Menino. Meu servo está doente, você pode curar, Jesus. Me leva até ele. Não, uma só palavra sua basta. Cornélio. Opa, peraí. Em Israel não vi tamanha fé. Quer dizer, o cara não era religioso, não era fariseu, não era escriba, tinha patente nenhuma. Era simplesmente um centurião, um chefe de 100 soldados. Não tinha credo nenhum. Não tinha credo nenhum. Simplesmente o cara tinha mais consciência que bater aquele pessoal todo da época que se dizia religioso. É interessante, uma pessoa com uma mentalidade dessa, né, com uma credibilidade, né, em Jesus acima do padrão normal da época, e um centurião. Né? Que explicação que a gente pode dar, por exemplo, assim, de uma pessoa com essa condição ainda ser um centurião? Disfarce. Simplesmente ele está disfarçando para não ofender de tanta luz que ele tinha. Ele era instrumento de Deus. Com certeza. E tem muitos aqui que não estão registrados em histórias, não estão registrados em livros e fizeram coisas que até Deus duvida. Aqui na Terra. Até o próprio Jesus fez coisas que ninguém vai ficar sabendo, porque chega a ser para ninguém acreditar. Né? Seria a mesma coisa de um urubu não comer carniça. Seria uma coisa assim, fora do comum. Não seria? Um gambá não chupar o ovo. Então seria a mesma coisa que esses caras fizeram nos bastidores aí, e que casa com aquilo que Jesus falou lá em Mateus 6, de 1 a 4. Quando deres esmolas, não faça diante dos homens, para que vocês vistam, pompas e tudo, mas faça no oculto, ao oculto aí, para que só você e Deus, o que é Deus aí? Sua consciência, saiba o que é feito no seu interior. Né? Como é bom ter a consciência limpa, né, no caso? Com certeza. Isso aí é patrimônio, é a natureza. Perfeito, patrimônio. Quando eu tenho patrimônio, é patrimônio, acabou, ninguém me tira. Está tombado. Uma pessoa que realmente consegue fazer o bem, nem ela sabe o que ela fez, é natural dela. Porque quando você esforça para fazer o bem, não é da sua natureza, não é natural de você. Então, se de fato a gente chega a essa condição, nem a gente percebe o que fez, é o que a luz esquerda não sabe o que a direita faz. Nem a gente percebe o que fez, é da nossa natureza. Quando o escorpião pediu carona lá pro bichinho para atravessar o rio, prometeu que não ia picar, o do outro lado picou e falou: eu não posso fazer nada da minha natureza. Então quer dizer, sem a lei de destruição, eles ficarão eternamente nessa condição, né? A lei de destruição é fantástica, gente. Eu acho que está no livro dos Espíritos 728. Pega aí. Que pode enfatizar isso pra gente. A 9 fazendo favor. Era só ela falar a questão de 728 aqui. Até lá. Já. A destruição é uma lei da natureza. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isto a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. É o que você falou do... O corpo. Não, a gente envelhece, morre. Ele era ruim, como que chama? Você falou aí com a minha mesa, eu falei assim, mas ele
Ele fez, agora ele quer melhorar. Ele não melhorou? Aham. Como que é? Falou, O Elias. Moisés. Aqui, olha falando direitinho. É necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar. E Chega regenerar. um ponto que nem a gente Porque suporta isso, mais. aqui é chamar de destruição, não é mais que a transformação. Ele está no tempo, Então não vai existe envelhecer de destruição. tal maneira. Não existe aniquilamento. O que existe é uma transformação contínua até a gente tomar. Aniquilamento não existe. Quer ver? Lê o resto aí pra você E ver. o objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Isso. Na natureza nada se perde. Que é o princípio inteligente. Não, lê o resto aí que tem o princípio inteligente que ele está falando. Não, tem uma nota. Inteligente. Tem uma nota. 604? Não, 728. 728. As criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins, para se nutrirem. Os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do Invólucro. exterior, mas é apenas o invólucro que é destruído. Esse invólucro não é mais que o acessório, não a parte essencial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente indestrutível. Princípio inteligente e indestrutível. Então, o Deus que eu acredito não é um Deus de igreja, não é um Deus de um centro de umbanda, não é um Deus da igreja católica, não é um Deus do espírita. O Deus de um centro espírita é um Deus que criou, né, a galáxia que está com a sua força gravitacional movimentando todas as outras até chegar àquele som dela, que é uma de quinta categoria. Esse é que é o Deus que eu acredito que possa existir, porque há um movimento aí para isso tudo. Quem que é o que começou esse movimento todo? Tem que ter. Tem. É alguém que ligou a chave aí. Com certeza. Do nada não veio. Então o Deus que eu acredito é o Deus, Não existe efeito sem causa. é o Deus além desse universo. Não existe efeito sem causa. E por aí vai. Então quer dizer, o teatro que foi apresentado por João Batista e Jesus aqui, né? Jesus era o protagonista. Ele era um coadjuvante, né? Com todo o respeito. Né? E nós éramos os figurantes aí, né? Até um pano de fundo para isso tudo que estava acontecendo aí na época. Se é que a gente pode começar a compreender isso aí, né? Mas quando eu saio, né? Quando eu me permaneço comum, simples e respeitando meu próximo, como eu comecei falando, aí eu entro no espetacular. Mas se eu insisto em ser espetacular, um babalorixá, um pastor, um padre, eu quero ser espetacular, super pop e tudo, né? Aí eu vou me tornar comum. Final da frigir dos olhos assim, comum. Né? E tudo dentro do ensinamento de Jesus. Humilha e será exaltado, exalta e será humilhado. É o mesmo que nós estamos falando. Muito bom. O maior se torna o menor. O Platão, no República de Platão, ele fala: o grande só é grande graças à relação que ele tem com o pequeno. Então, meu corpo só é meu corpo graças à harmonia temporária que eu tenho com o átomo, que é a base dele. Né? Esse ego todo meu aqui, ó, ele tem que agradecer o que é um ínfimo átomo que mantém minha estrutura temporária. Com certeza. A 9, fazer favor. Ele, Jesus, era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem para o mundo. Então, quer dizer, ele, como a questão 625 que Regina leu, né? Modelo e guia mais perfeito que o homem pode
enxergar. Né? Porque tem uma coisa em comum entre as trevas e a luz. O que a treva e a luz têm em comum? Luz na sua plenitude, treva na sua plenitude. O que elas têm em comum? O oposto. Não, você não consegue enxergar nenhum dos dois. Luz demais. A escala é o oposto. Entendeu? Uma ponta, outra Então, a escala. a luz na sua condição máxima e a treva na condição máxima, dá. nenhum dos dois você consegue enxergar. Correto? Então é a mesma coisa que acontece com Jesus. Jesus é uma luz tão imensa para a gente, mas ele teve que diminuir, Do corpo físico. entendeu? Para que a gente enxergasse ele. Então ele não queria nos ofender. Então ele mostrou o lado humano dele aqui. Não ofende, né? não ofende. Então quer dizer, quando os judeus falam que o Messias não voltou ainda, concretamente estão certos. Porque o Messias, se entrasse aqui na Terra, ia cegar todo mundo. Então ele põe um médium, um peão, um intermediário, Jesus, né? Que vai e a gente consegue ter um vislumbre do que é a luz do Messias. A visão dos judeus foi realmente essa, interessante desse jeito? Ou eles acharam Não. que o Messias voltasse, queria fazer essa Eles acham ainda que vai voltar um ser Isso é um salvador. dedo, grau de evolução, grau de evolução. Os judeus aí, no caso, na primeira instância que você disse, quando eles disseram que o Messias não veio, certo eles são, que não veio mesmo, né? Mas eu acredito que eles pensavam assim, essa criatura, esse trem miserável aí, essa pouca coisa, não é o Messias, não. Esse cara, quando vier, vai fazer estardalhaço danado. É que nem Judas contraiu Jesus. Aí eu vou entregar ele sim, porque na hora que botar a mão ele vai sair voando, que eu vi ele andar sobre as águas. Ele vai levantar voo. E aí o cara vai ver o homem se entregando, humildemente, fala, gente, mas como é que pode ser tão idiota? Com tanto poder, não fazer nada a seu próprio benefício. Implicitamente, Jesus estava fazendo sua delação premiada, como nós falamos aqui. Implicitamente, ele já estava doido para voltar para o mundo dele, para ele ficar aqui fazendo o quê? Isso aí. Nesse mundo ruim. E como se diz, e dentro do seu sacrifício, os princípios inteligentes do corpo físico dele são o quê? Promovidos. Por que o corpo de Jesus nunca foi encontrado? A gente tem que estudar laboratório do mundo espiritual. Temos que estudar o laboratório do mundo espiritual do livro dos médicos para entender como é que o corpo de Jesus está. Mas não foi uma física quântica para ele vir para cá? Ele nem foi feito igual a gente é. Não, A ele foi. concepção de Jesus não foi feita como nós somos. Não foi feito no sentido coito, mas foi feito no sentido óvulo Foi um e esperma. arranjamento de moléculas. Foi, mas não precisou do coito humano. Foi um arranjamento de moléculas de maneira diferente, como é o arranjamento nosso. Como se diz, a gente até brinca, né? Que Moisés veio no creu, Jesus veio do céu. Bacana colocar. Chique. Mas a gente tem que brincar. Tem que brincar. Pode levar a vida muito a sério. Sério, não. Ninguém vai sair vivo dela. Se for muito a sério, vai virar golpe, né? É golpe. Não é? Alguém sai daqui vivo? Então quer dizer... Sai daqui é morto. Não. Qual a diferença de morte e vida? Vida é a morte que deu um tempo. Morte é a vida fora do tempo. A nossa vida é severina. Bacana, ó. A literatura tá rolando aí. Morte, vida, severina. Culturas. Como é que é? A nossa vida, nós, seres humanos aqui, é severina. Severina. A de Jesus não foi uma vida severina. Com certeza. Mas, como se diz, Jesus, para chegar a Jesus, teve que ralar muito. Com certeza. Não teve pedalada. Teve pedalada. Não teve pedalada para chegar ali depois. Já foi vida e mundos que nem existem mais. Mas aqui no nosso planeta ele não teve vida severina. Não, aí não. Foi merecimento mesmo. Puro merecimento. Né? Esforço próprio. Com certeza. E se ele não faz esforço, o fim dele ia ser pior ainda. 10 aqui, super pimpa. É 11? Não, 10. Eu lembro 10 de 1. 10, não, 10. Então tá. Estava no mundo e o mundo por meio dele foi feito.
e o mundo não o conheceu. Veio para suas próprias coisas, mas os seus não o acolheram. É bonito, hein? Quer dizer, hein? Bonito. toda a matéria da terra, toda é como se, imagina quando você vai tomando um banho para se limpar, né? Ali no ralo ali, né? A caixa do banheiro vai o quê? Vai acumulando, né? Aquilo que vai sendo o quê? Sujeira que vai sendo no seu corpo. Imagina você ter um banheiro íntimo, só seu. Então ali você vai tomando banho, vai se lavando, vai melhorando, fazer sua limpeza diária, vai acumulando aquela caixa de gordura ali, toda aquela crosta, aquilo ali. Certo? Então, depois que Jesus estava limpinho mesmo, né, que tomou seu banho, assim, tudo, que você está limpo agora, falou, tá, o que eu tenho que fazer agora? Olha lá, você vê, vai reciclar tudo aquilo ali que fez parte do seu corpo, que você foi limpando. Isso é um material toda a terra que depois Jesus vem para resgatar. O sangue resgatou o Espírito, agora o Espírito tem que resgatar o sangue. De ácaro, né? Isso. Ácaro, você pode se comparar com De bactéria. ácaro aí, comedor aí das sujeiras do corpo. Isso, com certeza. Então, quer dizer, seu próprio corpo, 90% da sua base do seu corpo é bactéria. Precisamos dele. Então, a analogia que nós estamos fazendo aqui, né, para quem quer raciocinar, é que a Terra foi um churume dos princípios inteligentes que Jesus foi lavando das porcarias que ele foi jogando para fora e agora está em um processo de reciclagem, que a Terra toda é reciclável. É um organismo vivo a Terra. E que nós, como ácaros, estamos aí, ó. Aqui cabe aí nesse versículo 10. Né? Estava no mundo, e o mundo por meio dele foi feito, e o mundo não conheceu. E o mundo não conheceu, porque o nosso estado consciente, a gente tem que voltar lá em 540, que fazem, né, as obras sem que saibam que estão atendendo a Deus. Olha lá, Bíblia está aí. Ele já está acostumado, né, filho? Tá viciado. Então, quer dizer, entra no mesmo nível, só que a gente tem que raciocinar da questão 540. Do átomo ao anjo, porque antes de ser anjo, passou pelo átomo. Então, todos aqueles átomos que estão comprando o lixão da terra, que um dia vão ser reciclados em anjo. Ou arcanjo, aí. Querubim. Ou querubim, do jeito que vocês quiserem. O nome é só para a gente negócio é ideia. entender a ideia. Entendeu? Então, eu quero dizer, a terra, toda ela, Jesus é tido como arquiteto desse planeta, ele é o arquiteto do churume dele próprio. A estrutura do meu corpo tem princípios inteligentes que já tiveram no intestino de Jesus. Nós não temos intestino aqui agora que está nutrindo. Princípio inteligente aqui, ó, trabalhando para nós. Nós um dia vamos ter que ir atrás deles. Um dia nós vamos ter que ser um Jesus. Deixa eu olhar um negócio aqui no celular. Tá roxo aqui? Nesse é do relógio. O relógio fica muito de vida, deve ser isso. Eu abri uma pergunta aqui que talvez não E aqui saiba. fala bonito no 11, né? Veio para o que era seu. Você olha. Que era seu. Está falando. Não estou falando? Era seu. Era seu, então pertence a ele. Tudo está a ele. encaixando dentro. Pertence a ele. Pertence Mas a ele ele. está dizendo também que os seus, né, não receberam. Não reconhecer, Não porque receberam. está em forma inconsciente ainda. Consciente aí. Nós estamos Tem inconscientes. maturidade. Gente, olha lá, como é que antes de Jesus ir para a cruz, qual que foi a pergunta que Pilatos fez para o povo? Jesus ou Barrabás? Qual que foi o unânime? O povo escolheu o povão. Então reconheceu ele? Não. Então pronto. Barrabás. Então tá fechado aí. ó. Muita gente. O Barrabás gostava das pedaladas. Barrabás Gostava das pedaladas. Nisso serve de consolo, né? Até Jesus foi desacreditado. Eu acho que Barrabás tinha sobrenome de Cunha. O Barrabás Cunha, não sei Eu de quê. exatamente. Ele falou, nós queremos ali, ó, pedalada, etc. Isso. Barrabás Cunha, não sei se é da Silva ou o que é. Não sei como que é o sobrenome
da Dilma? José. Dimas já tinha ouvido falar de Jesus. Porque Barrabás gosta de golpe, ele gosta de dar golpe. Dimas era ladrão, mas olha só você ver. Uma pessoa, um ladrão, uma pessoa de má conduta, que anda todo errado, mas já tinha semente dentro dele. Ele já conhecia Jesus. Olha, embora eu sou ladrão, mas você cala a boca, porque nós realmente temos razão de estar aqui. Ele não. Ó, Uma pessoa que andava errado, mas já tinha consciência. eu tenho minha desconfiança que Severo é a reencarnação de Dimas. Porque na hora que Jesus, né, que o mau ladrão lá falou, né, você era bom da boca e tudo, Isso. né, não solta aqui, se salve também tudo. Aí Dimas olhou, foi a hora que o olhinho de Severo deu uma caidinha, escuta aqui, nós somos uma delação premiada. Foi a primeira delação premiada que eu conheci. Boa colocação. Jesus é muito ainda pra ele. Então vamos lá. 12. Não é 11 não? Já? Não, 12, agora 12. Mas a todos que o reconheceram, deu-lhes, aos que creem no seu nome, o poder de se tornarem filhos de Deus. Quer dizer, todos que conheceram Jesus é quando eu conheço a mim mesmo. Isso. Homem, conheça-te a ti mesmo. Aí, né? Por exemplo, a partir do momento que eu não faço reza, que eu não faço prece, que eu não faço oração, né? Que eu começo a entender o que é realmente meditação, entendeu? Aí eu estou entrando nesse nível aí, ó, de conscientização. Aquele ponto de ficar com vergonha de pedir a Deus as coisas, sabendo que eu tive a oportunidade de fazer direito e não quis, e eu tenho vergonha de pedir a Deus, eu já estou melhorando. Enquanto eu não raciocinava, enquanto eu não rezava Ave Maria, Pai Nosso e Credo, isso tudo, eu não dormia sossegado. Hoje, simplesmente quando eu deito, a única coisa que eu falo é perdão. Eu falo isso, perdão. Mas nada. Se eu tenho uma prece, uma oração, o que for à noite quando eu deito, Perdão. A primeira palavra que me vem à mente, perdão. Só. Não tem mais nada. E meditação, todo dia para mim, eu medito. Nem eu entro, se eu não tenho um quadro, eu entro dentro do banheiro, 5 minutos de meditação, eu beleza. faço. Meditação, E 5, santo. 10 minutos. E nem assim consegue ser perfeito. Não. Normal. Não. Coisa de ser humano. Mas eu saio de pendente. Eu já não sou aquele pendente, aquele filho de cego que fica pedindo Deus tudo. Me dá isso, me dá aquilo, me dá... Não, chega de ser Eu difícil. tenho vergonha de pedir porque eu acho que Até já deu porque tudo. falar em perfeição no planeta Terra é gozação. Eu nem peço perdão, não. Eu simplesmente falo perdão. Quando falo, me perdoa, não. Perdão. Eu vou te pedir uma coisa que você já me deu. Quer ver, igual o caso ela falou ali da perfeição. Tem muitas vezes a pessoa fica muito fixada nesse negócio de perfeição. Perfeccionismo. Não existe isso aqui na Terra, não. Não existe, não. Não existe. A pessoa que é perfeccionista, ela é sofredora. Ela vai sofrer, entendeu? Esses bufões que tem aí, ó, que se dizem perfeitos aí, né? Igual tem um deputado aí que ele tem solução para tudo. É um perfeccionista, coitado. Vai chegar num ponto que vai se frustrar, porque ele vai ver que perfeição aqui não existe. Até no labirinto, né? Porque quando a gente começa muito a meter o dedo na ferida do outro, é porque a gente não quer mostrar a nossa. Com certeza. Então, quando eu estou metendo o dedo na ferida do outro, que é uma ferida, tudo bem, mas você é ser humano igual a ele. Você tem ferida também. Então, não mostre o cisco no olho do outro, sempre que você tem uma trave no seu. A 13, fazendo favor. Os que não foram gerados nem de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Esses aí são entidades que não precisam mais reencarnar.
que estavam, ele não falava, se eu pudesse, eu podia pedir 12 legiões de anjos. Não está dentro do contexto dele aí? Tá. Né? Repete essa aí de novo. Os que não foram gerados nem de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Vontade de homem, esse homem agora é ego. Mas da vontade de Deus, quer dizer, quando eu peço minha herança lá e venho, contraindo a minha consciência para cá, tem uns lá que querem ficar na obra. Não é o livre-arbítrio? Não é o livre-arbítrio? Entendeu? Esses que estão na obra, o que fazem? O próprio Sol, que é a fonte primária de alimento da Terra. Quantos princípios inteligentes estão lá no núcleo do Sol se sacrificando de nitrogênio se fundir um com o outro, virar hélio para mandar as partículas aqui para entrar no nosso corpo e induzir o nosso corpo a fazer a B1 ou D1? A vitamina D, não é isso? Porque a vitamina D não vem do Sol, não. O que vem do Sol é uma partícula que entra dentro da célula, vai dentro de um órgão e faz o seu órgão produzir a vitamina que já está implícita em você. Mas nós não temos condição ainda. Nós precisamos de quê? De sacrifício de princípios inteligentes que estão lá no Sol, fazendo isso para que a gente viva. São esses seres aí. A vitamina D. Isso é amor. Isso é amor, puro amor. A vitamina D é produzida à noite, né? Porque o elétron, né, que vem da força magnética do Sol, ele entra no núcleo de uma célula como uma batata quente. Então, por exemplo, numa célula tem lá os 5 átomos básicos dela, é igual a fotossíntese, né? Que tem lá nitrogênio, hidrogênio, carbono e magnésio. E o magnésio. Então fica uma jogando a outra. No final, quando ela está esfriando, joga no magnésio. O magnésio vai e produz isso. Mas aí no momento da noite, por quê? O corpo está relaxado, você não está gastando energia, aí o metabolismo ali é todo em prol do seu corpo. Entendeu? A lei de termodinâmica é o que é? Quais os dois princípios da lei da termodinâmica? Acumular energia e gastar energia. Então, se uma energia foi acumulada, a lei da entropia, ela tem que ser destruída para a nutrição do meu corpo. E por isso que é à noite. O hormônio do crescimento também é à noite. Vários tipos de hormônios só funcionam à noite por causa do metabolismo aí. Mais alguma coisa? 14 agora. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E contemplamos a sua glória, semelhante à de unigênito, junto do Pai, pleno de graça e de verdade. Quer que repete? Então aí, né? Mais uma vez, o verbo se fez carne, essa afirmativa do verbo se fazer carne, né? Quer dizer, o princípio inteligente tem consciência de que a matéria é sua servidora. Questão 25 do Livro dos Espíritos. Para que o Espírito se une à matéria? Para intelectualizar a matéria. Mas só que... Não é o Espírito, isso é uma forma, como se diz, para o nosso entendimento, para o Espírito se une à matéria. Mas o que se une à matéria é a ressonância da consciência do Espírito. O Espírito não encarna, ele não precisa entrar. E é a entidade. Ele simplesmente pode governar lá nos confins do universo, ele pode governar o seu corpo aqui na Terra, sem que aqui esteja. Entendeu? A reencarnação, a verdadeira encarnação, né? No caso aí seria, é a consciência plena do Espírito
né? Manipulando a matéria que obedece à sua vontade. Nós estamos do lado ao contrário, do lado inverso. Nós somos escravos da matéria. Então, nós somos o projeto de espírito, né? Ou o princípio inteligente. Eu acho melhor falar o projeto do espírito. Nós não somos projeto de espírito. Não sei se fosse... espírito já existe. Porque nós somos projeto do espírito. Projeto. Entendeu? Nós somos projetados pelo espírito. Mas o espírito ainda não é um ser abstrato. Ele é um projeto. Não, o espírito ele é um abstrato porque eu sou ignorante. A partir do momento que eu saio das trevas da minha ignorância, o espírito se torna concreto na minha consciência. Concreto, entre aspas. Porque espírito não tem corpo, não tem, ele está na condição de amorfo. Ele não é uma coisa morfológica que toma forma, mas a sua ressonância, respeitando o livre-arbítrio de cada princípio inteligente que está atendendo ele, entendeu? Aí isso cria uma morfologia, o que Aristóteles fala. Não podemos ver matéria sem forma, nem forma sem matéria. Alguém consegue ver isso? Não. Ver uma forma sem matéria? Uma matéria sem forma? Pense na maçã sem o formato da maçã. Você já pensou na maçã? Não tem como. Pense na banana sem o formato de banana. Hoje eu sou obrigado a pensar, eu não penso. Porque isso está memorizado. Isso é acúmulo. O conhecimento é acúmulo. Ele vai... A última é igual o rio. Qual que é o final de todo o rio? Oceano. É desaguar lá no desaguar no oceano. Ele pode até desaguar direto, mas vai aos poucos. Sendo influente de outro. Mas um dia vai chegar lá. Correto? Então, qual que é o destino, né, do ser humano? É desaguar nesse oceano de conhecimento aí. Se perder nisso tudo. Certo? Mas não ser isso tudo. Então, quer dizer, a memória é um acúmulo de conhecimento que, quando estamos pensando, é a reação da memória, a reação do conhecimento. Você consegue, como ser humano, pensar no que nunca viu, no que nunca te disseram? Tem condições. Como ser humano, não. Mas quando eu começo a procurar raciocinar mesmo, passar por cima de mim mesmo, entendeu? Eu consigo sair dessa reação da memória que é pensar, através da intuição. A intuição, eu vou captar um pensamento que não fui eu que pensei, mas foi um ser superior a mim que pensou. E eu tenho isso hoje comigo, eu arrumando a mesa e tudo, eu falei assim, o Solange não vai embora. Não sei porque eu arrumando. Isso, no seu caso você pegou, né, a mesma sintonia dela, ela pensando, né, que não, já pensando que não ia vir aqui hoje, vocês têm uma sintonia, né, quanticamente você pegou toda essa informação. Sim, ficou pra liga, né? A gente chama isso de intuição, mas é errado, isso é uma telepatia natural que a gente tem, que é uma transmissão da minha reação do meu pensamento para o seu conhecimento inconsciente. É uma antena. Agora, a intuição, eu estou captando um pensamento que não é meu, ser humano, entendeu? Que não está no campo da minha memória. Essa intuição, como que viria a ter, gente? Pelo meu esforço que eu faço em raciocinar e um ponto fundamental para que eu consiga chegar a isso. Tem que ser uma coisa muito sincera para mim mesmo. Desinteresse pessoal. Se eu sou vaidoso, se eu sou cobiçador, se eu sou ambicioso e falo que eu estou esforçando, eu não estou esforçando, eu estou articulando. É o meu ego que está articulando.
Porque quando eu chego nesse patamar, não é o ego mais que está no comando. É Nilo, é Seu Manel, é Wagner, é Neliane, é Edna. Não é eu nem tu, é ele. Ele sou eu. Ele não é você, ele sou eu. Ele é Nilo. Já aconteceu comigo algumas vezes e sempre acontece. Eu diria assim, não sei como falar direito, mas prever alguma coisa antes de aquilo acontecer. E daí a pouco aquilo acontece e eu fico Com sabendo certeza. depois. Hoje a física, isso está dentro da ciência. Você pode estudar física quântica aí, Wagner tem muito acervo de física quântica e isso está dentro do... A previsão pode ser natural de qualquer um. Basta a gente trabalhar isso, porque está dentro do campo quântico. Você que, com todas as suas ideias, suas vontades, seus desejos, você está criando uma esteira quântica de probabilidades. Entendeu? E essa esteira quântica é feita de quê? Partículas, né, que estão obedecendo ao seu pensamento, desejo, vontade e tudo. Então, o seu raciocínio que você pensa que para de pensar, mas o pensamento é algo contínuo, natural. Hoje nós somos obrigados a pensar. Entendeu? Então, isso cria, com as partículas elementares que estão aí soltas, uma esteira quântica. Então, a esteira quântica de outro, você pode ter em sintonia com ela. E ali você entrar numa reciprocidade e você captar aquelas ideias ali e prever, por exemplo, em fazer um bom negócio. Ô, gente, eu acho que eu vou fazer negócio com aquele cara. E o negócio vai dar certo. Entendeu? Tem essa possibilidade, é inconsciente. Mas isso nós vamos chegar um tempo que nós vamos ver essa esteira quântica, assim, nítida, igual nós estamos nos vendo aqui, um ao outro aqui, e chegar numa condição de poder ter juízo para mudar um predestino que já está concretizando. Então, se eu quero mudar o meu destino, eu tenho que ir na raiz. A raiz do meu destino é o meu comportamento. Questão 919, está lembrado dela? Está falando mais ou Santo menos Agostinho, final do dia, o que faz? fazer Uma reflexão, né? O que eu fiz contra Deus, contra o meu próximo, contra mim. Isso é uma meditação que ele está fazendo. Entendeu? O que eu fiz contra Deus? Contra Deus, o que eu fiz contra a natureza? O que eu fiz contra ele? O que eu fiz contra mim? Você vai começando a se auto-analisar, você vai começando a se adestrar, se auto-adestrar. Se adestrando, você vai mudando todo o campo quântico, todo o plasma que te envolve. Aí você entra no RAR, raio de ação da sua realidade. Você se torna consciente, opa, eu posso ajudar a Edna até aqui, ela quer até lá, mas eu só posso aqui. Ela está querendo aquilo, mas isso aqui é que é bom para ela. Ah, mas ela vai ficar com raiva de você. Você quer amá-la ou você quer estragá-la? Eu quero amá-la, então faça até aqui. Ah, mas ela quer ali, então aí já é o ego dela. Deixa aí. Entendeu? Aí mais futuramente falou, nossa, graças a Manuel, ele me cortou aquele dia e me deu só isso. Se eu fosse mais a fundo, eu ia me estrepar toda. Ô Nilo, fechando, e vimos a sua glória com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Fechando. E, como se diz, né? O próprio Jesus, mais na frente, ele fala, né? No próprio Evangelho fala que ele faz chover e o sol para justos e injustos. 14. E acho que é em João também, Wagner, me refresca a memória. É em João que está escrito que todos serão ensinados por Deus? Todos.
Não sei se. Não, acho que tem em Mateus. Em Mateus, né? E todos serão ensinados por Deus, se quiser. Se quiser, entende? Se quiser. Sem imposição. Enquanto eu não quero, não adianta. E Deus não insiste. Deus não insiste. Se Deus insistir, ele não é Deus. É golpe. Ele não impõe, né, Nilo? É? Ele deixa à vontade. Ele tem que deixar, porque senão para que ele fez lei? Para que existe lei? Para que existe lei? Se ele chega e fala, tem a lei de trabalho, ele vai, cria um sortilégio e aparece uma bufunfa debaixo do meu colchão. Se Deus realmente nos ouvisse para nos privilegiar, imagina um jogo do Atlético e do Cruzeiro. Está lá o cruzeirense rezando e o atleticano rezando. Pedindo a Deus. Ele tem que tomar uma decisão terrível por nos amar. Então ele fala assim, deixa para jogar bola. Encostar bem no canto da parede e falar desse Que vença o melhor. Dizem que teve um caso em que o centroavante que ia bater o pênalti era crente. E o goleiro também era crente. Os dois ao mesmo momento davam dízimo, jejuavam e teve o pênalti. E os dois naquele momento oravam, falando, ó Deus, eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo. E aí Deus foi com a sua cabeça lá de cima e falou, nossa senhora, que sinuca de bico. E o cara partiu para bater o pênalti. Deus lá em cima, meu Deus, o que eu vou... Deus falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, O que eu vou fazer agora? Pleonasmo. O que eu vou fazer agora? Ele... Chega a ser o império. Não, ele simplesmente... Você pega. Né, falou assim, ó... Eu posso, simplesmente, né? Eu tenho poder aqui para acabar com a luz lá do estádio, né? E terminar o jogo. Mas não é justo. Né? É final de campeonato. E outros dizem Manuel. É isso? Mas eu tenho que pensar muito bem o que eu vou fazer. Não é isso? Aí, o camarada bateu para bater o pênalti e falou, o único recurso que eu vou ter é esse. Quando a bola ia passando do goleiro, parou em cima da linha. Em cima da linha. Aí, aí o juiz chegou, o centroavante chegou, o goleiro chegou e tudo, né? Aí o juiz falou, o que é isso? Os dois crentes, vai ser milagre. Milagre. Isso é milagre. Faz um milagre. Né? Ganhamos nós dois e pronto. Então, quer dizer, é um egoísmo. A religião aqui é um poço de egoísmo. Ensina a gente a ser egoísta. A gente acha que o Deus da minha igreja é maior que o Deus da igreja do outro. Né? É igual aquela parábola do náufrago. Vocês já ouviram a parábola do náufrago? Não. Hein, Ed? Já ouviu a parábola do náufrago? O náufrago estava numa ilha já que o navio, né, só ele sobrevivente lá, há mais de 20 anos que ele estava nessa ilha, sozinho. Aí ele era um artesão, ele era um artista, né? Como ele estava lá sozinho, ele resolveu, com o material que tinha ali de madeira e tudo, criou uma mini cidade ali. E na cidade ele fez restaurante, ele fez hospital, prefeitura, tudo que tinha numa cidade ele procurou fazer. Aí depois de 20 anos, o navio avistou aquela ilha lá, deserto, resolveu atracar lá para ver o que tinha lá. Quando chegou, tinha uma maquete gigante de uma cidade. E o comandante ficou interessado e ele se apresentou falando que ele fez. Ele falou, não tinha nada para fazer, e ficou fazendo tudo lá. Foi levar o comandante do navio para conhecer a cidade. Aqui é a prefeitura, tá vendo ali o restaurante, ali o posto de saúde. Tudo só tinha um. Ali é uma casa, ali é o clube. Mas quando o comandante olhou, ele viu que numa ponta tinha uma igreja e na outra tinha outra. A única coisa, duas que tinha nessa ilha, nessa cidade que ele criou, era a igreja. Tudo tinha uma. Agora a igreja tinha duas. Mas que interessante, tudo aqui tem um. Por que só a igreja tem duas? Tá vendo aquela lá no fundo? Não vou de jeito nenhum, só vou nessa aqui. Só vou nessa aqui.
aquela lá que não ficou nada, não. Só vou nessa. Então, religião, se não tiver dualidade, não tiver a minha tá certa e a sua tá errada, não é religião. Dualidade. Não é religião. E a nossa religião requer o quê? Requer divisão. Né? Então, por isso que está lá, não separeis o que Deus juntou. Porque é desde o início é bonito. vos criou fêmea e macho, quer dizer, sentimento e razão. De cada um. Meu Deus. Monismo. Então é isso aí. Então, Fechando. muito obrigado por todos que estão nos escutando, esse nosso raciocínio, esse nosso livre pensar, e até a próxima, última quarta de abril, com o Evangelho de João, com a nossa liberdade de raciocinar. Que assim seja.